Muito boa noite, estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e meu convidado de hoje é o deputado estadual Valdir Rossoni, deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Boa noite, obrigado por ter gentilmente aceito o convite de voltar aqui na CNT. Queria começar o programa lembrando da última vez que você esteve aqui comigo, naquele calor, né, dos acontecimentos, da Assembleia. O que aconteceu de lá para cá, faz o quê? Quase um ano isso, né? O que aconteceu de lá para cá, como é que você avalia os avanços, as dificuldades, o que foi feito de bom até agora na Assembleia Legislativa do Paraná para limpar aquele armário que não era pequeno, que foi aberto por vocês há coisa de 2 anos atrás? Primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar aqui no programa, Rochinha, e poder também esclarecer a opinião pública, aos paranaenses, do trabalho que nós estamos fazendo na Assembleia. Todos já têm conhecimento de partes desse trabalho. Nós assumimos com um compromisso de fazer uma ampla reforma administrativa, tornar a Assembleia Legislativa transparente, enfim, tirar a Assembleia Legislativa das páginas policiais e colocar onde ela deve, que é nas páginas políticas. Porque eu interpreto da seguinte maneira quando falo com a população, que a Assembleia é onde nós fazemos as leis. Então nós temos que ter uma Assembleia Legislativa transparente, honrada, respeitada, porque o povo do Paraná merece isso. E eu, junto com o deputado Plauto, o deputado Reni, que somos os 3 responsáveis, nos propusemos a fazer essa reforma administrativa. Desde o primeiro dia nós temos tomado atitudes no caminho de transformar a Assembleia do Paraná na melhor Assembleia do Brasil. Tá. E, por exemplo, tem aqui uma pergunta do Tarso no Twitter, em que ele fala que o Supremo acaba de decidir que os poderes da República não podem ter cargos comissionados em quantidade maior do que os concursados. Como é que está a situação da Assembleia do Paraná em relação a isso e, eventualmente, se é que a quantidade de cargos comissionados deve estar ultrapassando os concursados lá, como isso poderia ser resolvido? O que eu posso dizer para o Tarso é que nós tínhamos, só na administração da Assembleia, 360 cargos comissionados. Hoje nós estamos com 120. Nós não nomeamos em torno de 240 comissionados. E a Assembleia funciona normalmente. Então nós já demos o exemplo de como deve ser administrada a Assembleia. Agora eu não posso precisar o número de funcionários aqui, porque eu não tenho os números, porque nós precisamos saber os funcionários dos gabinetes dos deputados, em qual situação vai se encontrar nessa decisão do Supremo. Agora, quanto à Assembleia, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos super enxutos, porque você não faz uma economia de recursos na Assembleia que nós devemos chegar, e talvez você vai ser o primeiro programa a ter conhecimento, nós devemos chegar numa economia esse ano em torno de 40 milhões de reais. Já devolvemos... Você anunciou isso ano passado e já fez devoluções no ano passado. Nós já não, o ano passado não, esse ano, porque nós começamos... no começo do ano, Nós começamos em fevereiro. Nós já devolvemos 2 parcelas de 10 milhões para o governador não, para o governo do estado, mas o governador recebeu. E nós devemos devolver até o final do ano mais 20 milhões e estamos tentando, através de medidas duríssimas que temos tomado, ver se nós conseguimos chegar aos 50 milhões. É uma economia considerável e é a demonstração de que não está dando apenas resultados no sentido do funcional da casa, mas também está dando resultado no sentido econômico para o Estado. Você imagina se este ano nós economizamos 50 milhões
e estamos reformando, informatizando, modernizando a casa, porque nós estamos com a casa sem manutenção há muito tempo. Assim mesmo nós vamos fazer uma economia de 50 milhões. Acredito que o ano que vem nós aumentamos essa economia. Eu inclusive brincava com o governador Beto Richa que nós vamos devolver ao governo do estado em 4 anos, em torno de 250 milhões de reais. Dá para o governador fazer um programa em qualquer área que ele desejar, certamente é um bom volume de recursos. A Assembleia Legislativa já não tem mais a gráfica. Hoje a Assembleia utiliza a gráfica oficial do governo. Há algum arrependimento em relação a isso? Nenhum. Só para você ter uma ideia. Na gráfica tinha lá em torno de, eu não posso dar números precisos, 27 funcionários. 27 funcionários. Gastava-se um volume enorme de papel. Se coloca 27 funcionários aí, mais o volume de papel que era gasto, mais energia elétrica, mais sala, mais tudo, para você fazer um comparativo. De tudo isso, nós lacramos a gráfica. Hoje, o mês passado nós gastamos na imprensa oficial, com impressos, R$8 mil. R$8 mil custa um funcionário desses 27. Aí está o volume de recursos que surpreende até a nós esta economia de 50 milhões este ano. Eu até postei no blog essa semana uma notícia lá da Assembleia dizendo que houve uma mudança em relação ao banco que atende a Assembleia Legislativa. Acho que atualmente é o Itaú, né? Nós temos 2 bancos, o Itaú e o HSBC. Nós estamos agora, nós suspendemos o contrato, porque não tinha sido licitado esse contrato, e agora nós vamos licitar este contrato e certamente para ter as contas da Assembleia, nós vamos ter uma receita extra para a Assembleia. Eu acredito que se nós nos basearmos aí no que o governo do Estado fez com o Banco do Brasil, nós devemos ter aí um valor bem considerável que poderá vir já nos próximos meses. Nós estamos abrindo a licitação para fazer tudo dentro do que a lei determina. Dias atrás também aconteceu um episódio lá que você encerrou uma sessão e gerou um certo desconforto numa quantidade de parlamentares. Afinal de contas, o que aconteceu? Ocorre que nós estamos fazendo as mudanças também no regimento interno, para este regimento interno se adequar ao momento que nós estamos vivendo. Como tem algumas mudanças que nós não queremos colocar no regimento antes de colocar na prática para ver se é esta a realidade, nós fizemos um acordo com as lideranças de que a sessão só abrirá com 18 parlamentares. 18 parlamentares. Se às 2h45 não tiver 18 parlamentares, a sessão cai, aqueles que estão em plenário estão presentes e aqueles que não estão ausentes e levam a falta normal que é descontada de quem falta nas sessões. E nós temos conseguido um avanço muito grande. Nós temos feito as sessões com média de 50 deputados em plenário. Votação, na hora da votação, em média 50 deputados em plenário. Eu faço um desafio aqui para você, em qualquer Assembleia no Brasil, no Congresso, no Senado da República, se eles conseguem fazer todas as sessões semanais, de segunda a sexta-feira, melhor até quarta-feira, que é as sessões que nós temos, com o número de 50 parlamentares. O número de parlamentares é 54, a média tem dado 50. É extraordinário a presença. Antes nós fazíamos sessões com 25, 30 deputados. Então, os líderes tomaram uma decisão, cabe ao presidente cumprir. É claro que no primeiro momento, até mudar os costumes, ela causa um certo desconforto. Mas eu tenho percebido que a grande maioria dos deputados está gostando deste novo momento. No dia seguinte da sessão, pela manhã, tinha 30. Na abertura. Na abertura. Na abertura. Quando foi na hora da votação, nós já tínhamos 50. Quer dizer, é extraordinário os avanços que tem. E eu quero deixar claro aqui, não é nenhum feito apenas do deputado Rossoni, é um conjunto de forças
que querem a mudança da Assembleia, querem um novo momento, e os deputados têm colaborado muito com isso. Em especial, deputados experientes que estavam ansiosos de ver a Assembleia num novo plano, numa nova dimensão, gozando de conceito junto à sociedade. Eu quero te afirmar aqui o seguinte: nós temos feito a interiorização. A interiorização tem sido fantástica. Eu queria que você falasse sobre a interiorização depois do comercial. Eu tenho que chamar um breve intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do @Jogo do Poder PR, e eu vou frequentar o Twitter a partir do próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ô Rossoni, olha, eu vou começar aqui. Eu posso, antes de eu fazer a pergunta... Ah, sim, vamos falar da interiorização. Além de falar da interiorização, gostaria de falar primeiro de um outro assunto que eu quero reconhecer aqui publicamente, e tenho feito isso em a interiorização que nós temos feito. O trabalho que foi feito pela imprensa do Paraná. O trabalho crítico da imprensa do Paraná ajudou muito no trabalho que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Eu disse no primeiro dia que nós assumimos a Assembleia que eu mudaria os meus costumes, o meu jeito de ser, que eu faria um esforço muito grande, e certamente no decorrer desta caminhada a gente cometeria muitos erros, mas eu não titubearia e mudaria o que estivesse errado naquele exato momento. E a imprensa tem sido vigilante, foi vigilante nas críticas, quando daqueles escândalos, o movimento Paraná que Queremos prestou um grande serviço ao Paraná, senão eu não teria as condições, nós não teríamos as condições de fazer as mudanças. Criou-se o ambiente e nós chegamos como presidente, o Plauto como primeiro secretário, e implantamos as mudanças. Não concluímos ainda, mas certamente até o final do ano nós concluímos essas mudanças e a nossa Assembleia vai ser exemplo para o Brasil e orgulho para os paranaenses. Não só a imprensa, mas os tuiteiros, né? Os tuiteiros se comunicam muito com você, eu acompanho pelo Twitter, a tua presença, eu sou um tuiteiro da madrugada, né? Então, eu vejo, acompanho, são pessoas, cidadãos que são jornalistas, são gente de tudo quanto é jeito, né? Advogado, médico, profissionais liberais em geral, trabalhadores, que estão no Twitter dialogando. Eu vejo que você dá uma atenção a isso. Tem umas pessoas no Twitter, eu sempre digo que tem seguidores e perseguidores. Sim. A grande maioria são seguidores. Tem os seguidores que criticam e elogiam, é bom. Tem os perseguidores, aqueles que não se conformam que as mudanças na Assembleia estão sendo feitas pelo deputado Rossoni, pelo deputado Plauto Miró. E inconformados nos ofendem. Aí geralmente eu bloqueio. Agora os críticos eu sempre deixo, porque é um sinal de alerta, às vezes você naquela agitação que é a Assembleia, porque a Assembleia hoje, o meu gabinete, amanhã cedo, às 10 horas da manhã, você pode ir lá, tem 100 pessoas. O dia inteiro uma multidão de pessoas chegando à Assembleia Legislativa. Algumas pessoas ainda, quero aqui dizer, para tirar fotografia na Assembleia. Quer dizer, eles estão vivendo esse novo momento. Então isso é extraordinário. O Odilon Cunha diz aqui o seguinte: o PSDB é hoje um partido de cima para baixo, por isso não mobiliza ninguém, decide sempre em meia dúzia. Por quê? O Odilon Cunha é um amigo meu e ele está um pouco ofendido porque ele é de Laranjeiras do Sul e eu fui em busca de uma grande liderança que tem em Laranjeiras do Sul, que é o professor Algeri, e que é o nosso candidato a prefeito em Laranjeiras do Sul. E ele não gostou, mas o que eu posso fazer? Não tem jeito de fazer política agradando a todos. Mando meu abraço para o Odilon, infelizmente está contrariado, mas se ele quer ganhar as eleições, fique com o PSDB em Laranjeiras. Olha aqui, a Andréa Pires e o Tarso falam que você teria, não estão afirmando isso, mas estão sugerindo que você teria alguma coisa
a ver com as férias da Joyce Hasselman na Band News. Você tem alguma coisa a ver com isso, afinal de contas? Que bom seria, viu? Até começo... Hoje eu... Joyce é gente boa. Hoje eu ri muito agora à tarde, viu? Vou contar para você. Hoje eu ri muito à tarde, porque eu estava numa reunião e, de repente, uma pessoa me passou uma mensagem. E eu respondi a mensagem, pronto, assim, a mensagem. E depois eu fui ler a mensagem que eu escrevi, eu comecei a rir na reunião que eu não parava mais. Então hoje parece que eu estou rindo. Mas a questão da Joyce, esse boato começou há uns 10 dias atrás, dizendo que eu teria pedido a cabeça da Joyce. Quem me dera eu tivesse esse poder. Segundo, eu não tenho nenhum motivo de pedir a cabeça da Joyce, porque todas as entrevistas que eu tenho feito com ela, na Band News, tem sido uma audiência extraordinária. Ela me falava outro dia de que este ano a entrevista que deu mais acesso ao Twitter, ao Facebook, às redes sociais, foi a nossa entrevista. Por quê? Ela é polêmica, eu também não deixo de ser, mas eu tenho um grande respeito pela Joyce, porque ela é uma excepcional jornalista, uma excelente entrevistadora. A maior prova disso é que ela ergueu o Ibope da Band lá em cima. Bom, ainda que o Tarso volta aqui e pergunta se você... O Tarso, se for o Tarso que eu conheço, ele pode está fazer perguntando o seguinte, se você... Deve ser. Se você devolveu o dinheiro que você recebeu acima do teto, corrigido. Aliás, essa história acima do teto veio... Eu até estranhei, pô, me surpreendeu aquilo, porque hoje no Brasil isso é uma questão tão conhecida de quem frequenta a administração pública, que você tem um teto, não pode ir acima do teto, né? E quando me disseram que você estava recebendo acima do teto, eu falei, pô... Foi um erro. Foi um erro. Como é que pode acontecer isso? Foi um erro, eu assumi. Eu poderia dizer aqui que fui mal assessorado, mas eu tinha a obrigação de me informar melhor. Mas foi um erro, corrigi. Está depositado, já foi mostrado em todos os jornais do Paraná a devolução dos recursos. Você imagina, Rochinha, se no Brasil, no setor público, aonde encontrarmos um erro ou corrupção, que cada um devolvesse o dinheiro. Não faltaria, certamente, atendimento de saúde, de segurança nesse país. Então é o seguinte... Todos os erros que me apontarem, que eu me convença que estou errado, eu disse no primeiro dia que assumi, eu não sou santo, eu sou um ser humano cheio de defeitos, errei muito na minha carreira política, errei demais, porque até acho que pela minha coragem, pela minha vontade, eu até poderia ter chegado mais longe na política. Mas errei demais, errei demais. Eu não tenho mais tempo para errar, eu tenho tempo para acertar. Estou com a idade, estou maduro e certamente reconheço meus erros. E me fizeram a seguinte pergunta, quero dizer o seguinte, quero deixar claro aqui, me fizeram a seguinte, e se a imprensa não tivesse levantado, você teria devolvido? Não. Ia ficar na ignorância. Claro, ia ficar na ignorância. Então, é o seguinte, não adianta eu ser hipócrita. Eu reconheci o erro, eu devolvi o dinheiro e reconheço, e fiz isso publicamente na Assembleia, fiz em todos os meios de comunicação que me entrevistaram. E estou fazendo isso aqui com prazer. Olha, o Tarso está dizendo que você não devolveu o corrigido, então dá uma olhada nisso, tem que corrigir. Eu até tenho que verificar lá. Tá bom. Tem que verificar lá. Aqui. Mas o Tarso está muito magoado. Eu vou te contar, o Tarso eu sei quem é. Ele concorreu lá na Assembleia. Assembleia. Ele tem um blog, ele não faz outra coisa a não ser me criticar, é um direito dele. Até que ele não passe dos limites da lei, continua criticando. Agora, ele foi na Assembleia, infelizmente, foi muito mal. E ele é um cara inteligentíssimo. Eu não conheço ele, mas o que me contaram dele é muito inteligente. Mas ele tá agindo com o fígado. Deixa de agir com o fígado e contribua, dê sugestões, me critique, que eu posso crescer, posso avançar, posso melhorar. Mas quando as críticas são com o fígado, não... Qual que é o teu Twitter? Não, ele está no meu Twitter. Então pronto, Tarso, o Tarso conversando com o Tarso está no bloqueado, Twitter. está bloqueado. Então agora, eu desbloqueio o Tarso se ele fizer críticas que vale a pena levar em conta. Mas ele está fazendo crítica com o ódio. E aí, com o ódio, não é a crítica verdadeira. Tá bom, dá uma chance, desbloqueia, deixa ele... Um abraço, Tarso. Vamos ser paranaense. O Fuad Farage diz aqui o seguinte: presidente Rossoni pede para que você explique por que o usuário do SUS deve pagar pelos gastos de saúde particulares dos juízes do Paraná. O que é isso?
Eu não sabia disso. Também não, vejo o seguinte, tem vários projetos de lei de autoria do Poder Judiciário, foi encaminhado pelo Kfouri, foi ele, com muito respeito, até é um homem que tem ganhado a nossa simpatia, porque ele tem tratado a Assembleia como um verdadeiro poder. O Tribunal poder. Kfouri? É uma figura É uma extraordinária. figura excepcional. E ele encaminhou à Assembleia vários projetos de lei e que vão ser discutidos na Assembleia. Eu não vou aqui, eu, como presidente da Assembleia, não me cabe aqui tecer considerações de projetos de poder. Me cabe presidir a Assembleia. Tá ok. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, bem rápido, e volto em seguida. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do Twitter, @jogodopoderpr. Eu volto daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Rossoni, o Mário Melo pergunta aqui se a Assembleia vai ou não vai pagar a diferença de URV dos servidores. Se sim, quando? Se não, por quê? E se já houve pagamentos anteriores? Até nós não termos a decisão do Supremo Tribunal Federal dizer quem é que está regular e quanto deve ganhar esses servidores, nós não temos como pagar a URV. A forma que foi calculado tem muitas irregularidades. Então, eu não sei quando vai ser pago. Eu estou dependendo de uma decisão do Supremo. Por que eu estou dependendo de uma decisão do Supremo? Tem servidores que, sem concurso público, foram efetivados em outro cargo. Não podem. Você sabe que tem que prestar concurso público. Então, como é que eu vou pagar o URV? Outra questão, como que eu vou pagar o URV para os servidores do gabinete dos deputados? Será que tem que pagar ou não tem que pagar? Há questionamentos. E eu não vou... Os gabinetes são os comissionados. São os comissionados. Sim. Mas o deputado tem tantos comissionados que ele pode nomear. Agora eu peço, o deputado tem uma verba de gabinete, será que tem direito ao URV? Porque quando Ele pode contratar 10 ou 2 quando nós com essa verba, não é isso? Nós concedemos aumento aos servidores da Assembleia, os servidores da Assembleia são os comissionados e os efetivos. Os dos gabinetes não são. Então, está muito complicado, muito dúbio essa decisão. Nós estamos aguardando uma decisão do Supremo. Era a ministra Grace, né? Grace. E ela se aposentou. Espero que agora um outro ministro despache essa decisão. A Thaís Nunes pergunta se os servidores concursados que estavam sem função na Alep já foram distribuídos a outros órgãos. Todos. Hoje nós estamos tranquilizados. Dentro do setor médico, que pode ser citado como exemplo, nós tínhamos lá 27 médicos, 28 médicos, talvez eu erre o número aqui. Hoje nós estamos com 7 médicos. E o restante estão à disposição dos setores do governo prestando serviço. Tem aqui uma pergunta interessante. Eu estive no Palácio do Planalto há algumas semanas atrás, em função da visita daquele presidente da Renault. Eu fui acompanhar lá o prefeito Ivan Rodrigues e estava lá o governador Sérgio Cabral com um séquito de pessoas. E, na verdade, ele foi lá porque estava um anúncio da construção de uma montadora lá no estado do Rio de Janeiro. Mas também ele foi falar com a presidente Dilma sobre o problema dos royalties. Né? Uhum. E aí aqui o ONG Brasil Nação coloca essa questão. Se a Assembleia Legislativa tem tido a preocupação de se manifestar em relação a isso. Porque os estados que estão sendo prejudicados, entre aspas, com essa decisão de redistribuir os royalties, estão se manifestando através das assembleias, câmaras de vereadores, governador, o diabo senador, a bancada federal, para se mobilizar para impedir. Né? Aqui ele coloca que, no nosso caso, né, nós seríamos beneficiados se essa nova distribuição prevalecesse. Há algum posicionamento da Assembleia em relação a isso? Há o posicionamento da Assembleia, há o posicionamento do governador, foi fruto de reuniões com a bancada federal, enfim, está se fazendo esse trabalho para que o Paraná não saia prejudicado desta redistribuição dos royalties
do pré-sal. Olha, entrou aqui André Batista e fala de novo na situação da Joyce. Ele fala aqui que tem um abaixo-assinado do líder do governo para tirar a jornalista do ar. Não, o líder do governo sou eu, primeiro. Mas você, Tá, se você sabe desse eu só assino abaixo-assinado. abaixo-assinado para a Joyce ficar. Fica, Joyce. E o líder do Não, eu não, louco de fazer um negócio desse. Veja, jamais, não é a Joyce ou qualquer jornalista do mais pequeno jornal do estado do Paraná. Não cabe ao presidente da Assembleia Mas querer ela fala aqui interferir. um negócio, olha, volta ao assunto aqui depois, esse foi um post anterior. Eu, agora sinceramente, eu acho o seguinte... ela diz o que, olha o que ela fala aqui, a comissão processante para investigar a usina de Maior foi criada para constranger a Joyce Hasselmann, usina de Maior, aquela que está com o Joel. O Joel esteve aqui há 2 domingos atrás comigo, falando sobre esse negócio da usina. Então, é o seguinte, foi criada pelo deputado Rasca Rodrigues, é só fazer a pergunta para o deputado Rasca se... Aliás, ele tem um problema de um processo contra ele na Justiça Federal por causa da usina de Mauá. Né? Então o deputado Rasca é uma pessoa que conhece o assunto, ele está acompanhando a construção da usina de Mauá e cabe à Assembleia fiscalizar. Então, não existe... Não, mas se foi o Rasca que propôs a criação, lógico que não foi para prejudicar ninguém. E eu estou dando todas as condições que é a obrigação do presidente do poder. Bom, aqui o Cobra da Alep pergunta, Rossoni falou em economia por 4 anos, será que ele acha que vai ser candidato na próxima eleição? Candidato a senador, a vice-governador, a governador... Ou a prefeito na próxima eleição. Não, acho que ela fez a pergunta diferente. Eu acho, candidato a alguma coisa eu vou ser, não tenha dúvida. Na próxima eleição? Claro. Como é que eu não vou ser candidato? Estou vivendo o melhor momento da minha vida política. Mas é candidato a prefeito de Curitiba? Não, prefeito de Curitiba. Próxima eleição é a eleição de prefeito. O meu candidato a prefeito de Curitiba, Luciano Dutti. Tá. E eu acho que os nossos marqueteiros têm que acordar para explicar para a população que o Luciano Dutti pegou a prefeitura pós Beto Richa, que foi um excepcional prefeito de Curitiba, e Curitiba continua andando no mesmo jeito do que o Beto administrava. E a população não está percebendo que tem um ótimo administrador à altura do Beto Richa. Por que eles não notam a diferença? Não notam a diferença porque ele está sendo igual ao Beto Richa como prefeito. E isso a população ainda não está percebendo. Daqui a pouco vão perder um excepcional prefeito. Você acha que o defeito do Luciano Dutti, nesse momento, é a ausência desse link entre a boa administração que está acontecendo em Curitiba e a figura dele, é isso? Isso mesmo. Tem que linkar o Luciano com a boa administração. Agora, o prefeito de Curitiba não é mais o Beto Richa. E Curitiba continua melhorando a cada dia. Entende? A cada dia vem melhorando. E isso a população não está percebendo, porque o Luciano Dutti tem uma outra maneira de fazer política, uma mais pessoa, introvertido. Ele não tem o carisma do Beto Richa, não adianta. O Beto é uma pessoa fantástica, extraordinária. Você anda com ele no Paraná, ele parece Mas o Kassab parece também não mel, tinha... ele chama as pessoas para perto dele, ele atrai, ele tem liderança, entende? Mas o Kassab também não tinha o carisma do Serra. Mas aí que eu digo, eu acho que o erro está nos marqueteiros do Luciano, porque ele está sendo um excepcional prefeito e não consegue transformar isso em voto. Bom, então você acha que aqui em Curitiba o candidato do PSDB mas vai ser... Mas é só para falar em candidato, deixa eu te vai cortar ser o aqui. Luciano, mas espera aí, vai ser o Luciano Dutti. E você acha que existe alguma hipótese do PSDB não indicar o vice do Luciano Dutti? Olha, o PSDB, ele está imbuído de apoiar o Luciano Dutti prefeito. Até pela estreita relação que ele tem com o governador. E o governador tem dito o seguinte, que ele, como vice, o Luciano Dutti também foi extraordinário. Então, isto fortalece muito a ligação do Luciano com o PSDB. O PSDB fará de tudo para ajudar o Luciano a continuar na prefeitura. Se tiver que colocar um vice, vai colocar. Se não tiver, nós vamos fazer de tudo para que ele permaneça na prefeitura. Bom, se ele for candidato, naturalmente, ele ainda não me disse que é candidato. O Luciano Dutti? É.
Mas é normal ser, né? Tá. O Leonardo Costa volta aqui à questão dos funcionários Mas comissionados. eu quero, antes de responder, deixa eu Diga. colocar aqui. Você pediu aqui se eu sou candidato ao Senado, a prefeito, a deputado federal. Eu sempre tenho feito uma brincadeira. Você já pensou o que foi feito no Paraná fazendo ao Senado da República? É um sonho? Por que nós não podemos sonhar junto? Você vai ter que ser candidato a deputado federal, a senador. Por que não? Todas as eleições, depois da minha primeira eleição, eu fiz candidato para me eleger deputado federal todas as eleições. Eu cheguei numa eleição a fazer 110 mil votos. Então, por que não sonhar? Pô, porque a pessoa que saiu de Bituruna, e tem pessoas que acham que me diminui dizendo que eu sou de Bituruna. Tem orgulho. Saí de uma cidadezinha com 1.690 votos. E cheguei a presidente da Assembleia. Por que não sonhar em levar essa mudança do Paraná, que está sendo feita aqui pelo governador Beto Richa, pelo deputado Rossoni, pelo deputado Plauto Miró? Já pensou que confusão que nós armávamos no Senado ou no Congresso? Me deem a caneta para você ver. Uma bela confusão. Vou ter que chamar mais um intervalo comercial e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o deputado Rossoni. Voltamos aos estudos da Rede CNT para o último bloco do programa de hoje, com o deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa. Passou rápido, né? Meu Estamos Deus. no último bloco aqui. Vamos lá, vamos matar as perguntas do Twitter. Tarifaço do Detran. Esse é um assunto que está na Assembleia. Eu vou dar encaminhamento legal para que seja apreciado pelo plenário. Qual foi a sua posição quando o Requião, em 2007, quis fazer uma coisa parecida? Eu fiz meu papel de líder da oposição. Foi contra? Muito bem feito. Tá bom. Pergunta aqui, entrou aqui a pergunta do filho do Rossoni cassado do cargo de prefeito. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é claro que ao meu filho ser candidato, ele seria visto com luneta, né? Assim, ele teria não é luneta, ele seria observado com mais cuidado. Lupa. Com lupa, isso mesmo. Eu contratei uma pessoa para cuidar da contabilidade da campanha. Eu disse, olha, não quero nada fora da lei. E o que nós fizemos? Todas as pessoas contratadas foi pago com cheque, foi pago com dinheiro da campanha. Foi previsto 600 mil na campanha e nós não gastamos 400. Todas as pessoas contratadas para trabalhar, foi uma semana de muita chuva, então não tinha como se movimentar na cidade, no interior, então foi contratado um número razoável de pessoas para trabalhar na campanha, porque estava chovendo muito naquela semana, para entregar propaganda, para panfletar, para bandeirar, uma série de questões. Tudo dentro da lei. Não foi encontrado nenhuma irregularidade na prestação de conta, mas o juiz deduziu, porque nós contratamos um número de pessoas, de cabos eleitoral, ele disse que houve abuso de poder econômico. Mas não existe nenhum lugar na lei que diz o limite que você pode gastar numa campanha. Eu gastei abaixo do valor que declaramos para gastar na campanha. O valor era para 600 mil, nós gastamos em torno de 380, não me lembro, mas eu contratei um advogado para cuidar disso. Sabe por quê? Eu disse o seguinte, você, meu filho, ele tem 28 anos, é um menino de ouro, não é... A gente sempre diz que o filho da gente é menino de ouro, mas ele às 6 horas ele está na prefeitura, às 10 horas da noite está trabalhando na prefeitura. Ele é um gigante, ele vai dar muito para aquela cidade. Aí o que ocorreu? O excesso de zelo meu, e nós não podemos ser hipócritas. O que ocorreu com o deputado Carli? O deputado Carli foi cassado, segundo me disseram, porque 3 ou 4 pessoas que se dizem ter sido contratadas e foi pago sem recibo. O que ocorreu com a contabilidade do meu filho? O Ministério Público estava junto na hora do pagamento das pessoas que estavam trabalhando. Foram e pegaram algumas pessoas para ver se a pessoa tinha recebido e se estava na contabilidade. Estava na contabilidade.
Assim mesmo, não satisfeito, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz acatou, mas ele não foi afastado. E agora só vai ser afastado depois de tramitar em decisão julgado. de primeiro grau, né? Ainda. Isso mesmo. O juiz foi prudente em não afastar até a decisão de uma outra instância. No tribunal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o excesso de ilegalidade não vai fazer com que meu filho perca o mandato. Bom, ainda a respeito disso, tem aqui uma alegação de que teria a utilização de uma rádio clandestina. Tem isso lá em Bituruna, Não, rádio não clandestina? Não, lá apenas tem uma rádio comunitária. O que ocorreu? Parece que teve um comício lá e tinha um caminhão de som. Alguém ligou na rádio comício? Não foi isso. Foi o seguinte, daqui tinha um transmissor para um caminhão de som fora do porque como estava chovendo muito, o caminhão estava na rua e o comício, a reunião era dentro do pavilhão. Falaram também do envolvimento dos funcionários, dos professores envolvidos com a Visivale. Essa Visivale que andou fazendo... Não, o que ocorre? O que ocorre? O prefeito anterior, ele não pagava aos professores da Visivale os avanços que eles mereciam. Todos os prefeitos da região já tinham pago. O que fez o prefeito que estava lá? O prefeito pagou o que eles tinham direito. Sim. Agora, não foi o meu filho que pagou. Quem estava na prefeitura não era meu filho. Quem estava na prefeitura, meu filho nem político era, nunca participou de campanha, nunca foi vereador. Quem estava na prefeitura era o presidente da Câmara. Meu filho não pode responder pelo presidente da Câmara. Então, logo, tem também uma alegação de que alguns secretários de Estado foram fazer campanha lá e a prefeitura pagou o almoço do pessoal. Não. Também não era o seu filho que estava na prefeitura. Tá. Primeiro, não era meu filho que estava na prefeitura. Segundo, eles não vão querer que eu não leve secretário de Estado para apoiar o meu filho. Afinal de contas, eu faço parte desse governo, apoiei esse governo, é um direito que eu tenho. Quando o meu filho apresentou as propostas de que ele implantaria no município de Bituruna, ele apresentou avalizado. Agora, é extraordinário o exemplo. O meu filho entrou na prefeitura, deu um corte, 9 secretarias, um município pequeno ficou com 4 secretarias. Ele está economizando em torno de R$200 mil por mês. Hoje já está... Não, a prefeitura como Bituruna, 200 mil é dinheiro. É muita grana, é muita grana. Então é o seguinte, copiou o que o pai está fazendo na Assembleia. E certamente vai ser um extraordinário prefeito. Deve estar me assistindo nesse momento, muito preocupado. Se imagina um menino de 28 anos de idade, de repente recebe dizendo, olha, o juiz quis impugnar a tua candidatura. Pô, ele fica abatido. Mas eu quero transmitir para o meu filho que está lá em Bituruna, dizer que o pai dele tem muito orgulho do trabalho que ele está fazendo e certamente a justiça não erra. Bom, estamos fechando o programa aqui, estamos com 1 minuto. Meu Deus. Qual será o próximo passo na Assembleia Legislativa? Porque quando fica muito calmo, você dá uma balançada, né? Nós temos o último grande impasse da Assembleia, que são os aposentados. Esta é uma novela que nós poderíamos ficar falando aqui 1 hora. Mas só vou te citar um exemplo. Tem pessoas que se aposentou sem ser advogado como procurador. Você é advogado, sim, conhece a lei. Ele não poderia estar aposentado como procurador e está aposentado como procurador. Nós estamos fazendo uma auditoria, foi feita a auditoria, agora está sendo convocado todos os aposentados para apresentar documentos, não queremos cometer injustiça. Mas você vai passar limpo isso? Não tenha dúvida. E só para te afirmar, de 3 milhões e 400 que nós gastamos com aposentados, vai cair para 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. É mais 20 milhões de economia. Um grande abraço, foi um prazer te receber aqui, espero poder recebê-lo outras vezes. Obrigado, uma pena que passa muito rápido. Vamos ter que pedir para o Martinez para trabalhar até madrugada aqui. Um grande abraço a todos que estiveram comigo até agora, quem veio pelo Twitter, participou. Uma grande semana, no domingo que vem estaremos de volta com mais um Jogo do Poder. Até lá!